Bom, gente, para dar início para o nosso trabalho, é importante entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o que é eugenia. A eugenia, ela vem do século XIX. O Francis Galton que deu essa ideia e basicamente dizia que era possível ter uma melhora na população, geneticamente falando, se houvesse uma reprodução seletiva. O que é um grande problema, porque essa ideia ela acaba definindo que existem características superiores na sociedade e acaba excluindo, de certa forma, outros grupos sociais. Esse pensamento ele é muito elitista e racista, então esse conceito ele se difundiu por diversos países, inclusive aqui no Brasil. Aqui a eugenia ela começa a ganhar força a partir do século XX, né? No comecinho do século XX. E uma coisa que ficou muito marcante dessa popularização do pensamento eugenista foi ali em 1929, quando publicaram o Boletim da Eugenia. E esse boletim ele foi publicado pela Sociedade Eugênica de São Paulo. O intuito era realmente explicar para as pessoas o que era, dar essa ideia para mais pessoas ainda concordarem com esse conceito. O boletim ele consistia em reunir artigos científicos que basicamente defendiam esse pensamento eugenista e que defendiam que o eugenismo deveria ser aplicado aqui no país. Esse preconceito mascarado, ele influenciou diversas áreas, como as próprias políticas públicas, a educação, a saúde, a migração. Então, foi uma coisa de muita influência da época, principalmente na política. Apesar de hoje em dia não existir, políticas eugênicas de fato, foi deixado várias consequências, trouxe vários impactos para os dias atuais que refletem muito no cotidiano de pessoas que antigamente, querendo ou não, foram excluídas, tanto em questão racial, questão de classe, em diversas outras áreas. Foi uma coisa que, apesar de ter acontecido há um tempo atrás, é uma coisa que está ainda gritante nos dias de hoje. Mas e no século XX? O que estava acontecendo no Brasil? A implementação da educação eugênica nas escolas brasileiras, que era o que a proposta? Uma melhoria na população brasileira, mas que na verdade não passava de um preconceito mascarado de ciência. Essa era a ideia. A ideia era de quê? De uma hierarquia de gênero e raça. Ou seja, homem branco, europeu, rico estaria acima e qualquer coisa diferente disso estaria abaixo dele. Mas qual que é o papel da mulher diante dessa proposta? Era de ser a mãe dos filhos saudáveis e fortes, e que ela ia assegurar de que estivesse acontecendo essa pureza dentro da nossa sociedade. Era justamente nessa proposta de pureza racial que vem a ligação entre o nazismo e a eugenia brasileira. A ideia de que uma raça deveria ser excluída por ser considerada inadequada para se reproduzir dentro do país, e a ideia de que um país, para melhorar a sociedade, tem que ser feita através do seu sangue puro, é a mesma coisa que o nazismo, gente. A ideia do nazismo e do eugenismo era muito semelhante. As duas ideias batiam muito. Mas havia uma diferença, sim, entre as duas ideias. A proposta como elas eram feitas. O nazismo era uma forma muito mais agressiva. Era feita a ideia principal de que uma esterilização em massa. Ou seja, ninguém mais ia ter filho. Essa era a ideia. Era uma coisa muito mais agressiva. Já no Brasil foi uma proposta mais sutil, podemos dizer assim, feita através da educação, de discursos, de políticas públicas. Essa era a ideia brasileira. E é isso que difere o eugenismo brasileiro do nazismo. Por mais que tenham muitas ligações um com o outro, ideias muito parecidas, às vezes até iguais, essa era a principal diferença entre os dois. E gurizada, vamos então falar da Constituição de 1934. Tema polêmico que vem junto, eugenia. Depois da Revolução de 1930, veio uma nova Constituição com avanço. Voto feminino, leis trabalhistas e educação obrigatória. Aparecia em frases como saúde da raça, campanhas de imigração e higiene racial. Tudo isso refletia num Brasil que, ao mesmo tempo que avançava, ainda mantinha preconceitos. A Constituição de 1934 teve ideias boas, porém com ideais racistas. E a minha pergunta é, será que hoje em dia ainda existem ideias assim, disfarçadas de boas intenções?
No começo do século XX, o Brasil estava tentando se modernizar. E sabe o que as elites achavam que era se modernizar? Branquear a população. Sim, além das questões econômicas, também era prioridade as questões raciais. A política de branqueamento se baseava na ideia de que quanto mais branca a sociedade fosse, mais desenvolvida ela seria. E junto a isso também vieram incentivos à imigração europeia e à marginalização das populações negras, indígenas e principalmente pobres. A eugenia no Brasil não foi como na Alemanha nazista, porém foi muito forte nas políticas públicas, como na educação, no ensino e na saúde. Aqui no nosso território, ela apareceu mais ou menos assim, com a proibição de línguas africanas e indígenas, o incentivo ao casamento entre pessoas brancas e a criminalização da cultura das pessoas negras e indígenas. Os impactos dessa eugenia estão presentes na nossa sociedade até hoje, como a ideia de que os negros são mais fortes ou sentem menos dor. Na saúde, esse mito de que as pessoas negras sentem menos dor influencia sim no atendimento médico dessas pessoas. Na educação, a ideia de que certos povos são inferiores e têm mais habilidades físicas ao invés de intelectuais é sim uma violência. A valorização dos traços europeus, o racismo no mercado de trabalho e a dificuldade de acesso a direitos nas periferias são consequências dessas ideias eugenistas que tiveram no Brasil. E são esses os impactos sociais e culturais que tentaram apagar as nossas raízes africanas e indígenas. Tudo isso foi feito durante décadas e justificado como ciência. Uma ciência que só serviu para sustentar o racismo, o preconceito e a desigualdade. Logo, falar de eugenia no Brasil não é só falar do passado, é falar em como ela ainda vive na nossa sociedade atual, para a gente conseguir, de fato, desconstruir todo esse legado. E agora é que fica a reflexão. É disso mesmo que a gente precisa de volta? Todas essas políticas da Constituição de 1934 deixaram marcas muito profundas. Mesmo que a eugenia não seja mais uma política oficial, as ideias que ela espalhou ainda afetam o sistema educacional brasileiro até hoje. O Brasil ainda vive um racismo estrutural. Segundo o IBGE, 61% dos jovens fora da escola são pretos ou pardos. Eles têm menos acesso a ensino de qualidade, enfrentam mais chances de evasão e sofrem discriminação dentro da própria escola. Esses padrões são herança direta de um sistema que, no passado, dizia quem merecia ou não estudar. Além disso, pessoas com deficiência continuam sendo excluídas do ensino regular. Mesmo com leis que garantam a inclusão, ainda falta estrutura, acessibilidade e professores preparados. Isso também é um reflexo da visão eugenista de que certas pessoas não seriam produtivas ou capazes de aprender. A educação indígena e quilombola também sofre com esse abandono. As escolas dessas comunidades recebem menos investimento e seus currículos muitas vezes ignoram suas línguas e culturas. Isso vem de uma ideia antiga de que o brasileiro ideal deveria ser homogêneo, apagando toda a diversidade do país.